Olá, primeiros anos. A gente vai gravar, prefiro gravar mais um vídeo pra vocês, que é sobre funções, tá? Nesse vídeo sobre funções a gente vai ver bastante coisa, que é a lei de formação, o domínio contra domínio imagem, diagrama de Venn, plano cartesiano, coordenadas x e y, gráfico da função, função crescente e decrescente, função injetora, sobrejetora e bijetora. Então tem bastante coisa pra gente ver, tá? Uma coisa importante é que várias dessas coisas aqui vocês já viram, tá? Então isso aqui vocês já viram, a lei de formação é parecida com o que eu já fiz com um exercício com vocês. Esse vocês já viram, já viram. A gente vai dar uma revisão, tá? Então vamos lá. Essa primeira parte de função, uma das coisas mais importantes da função é a lei de formação, tá? A lei de formação, ela vai determinar como que a função vai surgir. Então, por exemplo, a gente tem uma promoção, ó, grande promoção. Cada camiseta custa somente R$22. Então, com essa informação dos R$22, eu já consigo fazer uma lei de formação. Aqui é só lei, tá? Não tem nada aqui do ladinho. Lei de formação, tá? Que é como se fosse uma equação para determinar a venda dessa camiseta, por exemplo. Então, vamos lá. Se ela custa R$22, como que eu vou fazer, tá? Se eu comprar uma camiseta, eu vou pagar R$22. Se eu comprar duas camisetas, eu vou pagar 44. Se eu comprar 3 camisetas, eu vou pagar 66. Se eu comprar 4 camisetas, eu vou pagar 88. E assim por diante, tá? Eu consigo ver que que o preço da camiseta, ele tá variando em 22 e R$22. Então, pra cá tem mais 22, mais 22, mais 22, tá? Isso me dá isso daqui, ó. 22x. Por exemplo, se eu quisesse comprar 10 camisetas, eu ia ter que fazer 22 vezes 10, não ia? Porque, pra encontrar o 220, porque é assim que eu vou descobrir qual que é o valor da camiseta. Eu não vou somar 10 vezes 22, não, eu vou fazer 22 vezes 10, tá? Essa minha lei de formação, ela vai ser assim, ó, ela vai ter esse 22 vezes x aqui, tá? Porque o x, ele vai ser o quê? A quantidade de camisetas. Então, se eu comprar 20 camisetas, aqui vai 20. Então, eu vou fazer 22 vezes 20 e vou achar o preço dessa camiseta. Aqui, a gente pode encontrar o y, assim, ó. Y é igual a 22 vezes x. Ou a gente pode encontrar assim, ó. F de x igual a 22 vezes x. É a mesma coisa, tá? O y e o f de x, eles são iguais. Essa lei de formação, ela relaciona o preço que a gente vai pagar com a quantidade de camisetas. É uma relação, tá relacionando a quantidade de camisetas com o preço. Por isso que é uma lei de formação, ela relaciona as grandezas, tá? Então, só pra gente fazer aqui e dar uma entendidinha, olha só como é que funciona isso, ó. Desse ladinho a gente tem o x, que são as quantidades de camisetas, ó. 1, 2, vou fazer só até 3, tá? Aqui no meinho, a gente vai ter a conta, ó, vou botar o y, 22 vezes x. E aqui, ó, a gente vai ter o valor do y. Esse daqui é a quantidade de camisetas e esse daqui é o preço. Vocês concordam com a prof? E eu vou fazer minha continha, ó, o x vai ser 1, então aqui vai ficar 22 vezes 1, no lugar do x eu coloquei 1. 22 vezes 1 é 22. Agora, no lugar do x, eu vou colocar o 2, então vai ficar 22 vezes 2. 22 vezes 2 é 44. Então, o 2 tá com 44. É como essa tabela aqui, só que essa aqui a prof tá mostrando a continha que acontece para chegar no valor. Aqui a gente, como se fosse a conta direto, de cabeça, tá? Y igual a 22 vezes 3. Agora eu quero 3 no lugar do x. É 66. E assim a gente poderia fazer infinitamente, tá? Mas o importante dessa tabelinha é só mostrar como que a gente sai de uma e chega na outra. Que é a mesma coisa que a gente fez aqui. Só que aqui a gente fez uma fórmula pra fazer isso. Porque assim, a gente somando legal. Mas se eu pedir 1050 camisetas, né? Você vai ficar somando 22, 1050 vezes até você chegar no valor Não, você não vai fazer isso. Você tem que ter uma fórmula direta. Que é essa daqui. Que você vai fazer 22, são 1050. Então, no lugar do x, você vai botar 1050. E aí, você vai fazer a conta e ver quanto valor vai dar, tá? Então, olha só. Isso aqui é a lei de formação.
tá? Esses dois aqui são as tabelas. A prof. passou um exercício para vocês, que vocês vão fazer depois, e ele vai pedir uma das coisas, lei de formação, outra coisa, tabela de valores. Pode ser dessa maneira e pode ser dessa maneira. Essa maneira é melhor, mas é que vocês acharem melhor, tá? Então, vocês vão ler o exercício, vão fazer a formulazinha, que vai ser diferente desse exercício, né? Vão fazer a lei de formação, vou fazer a tabela. Outra coisa que a prof. pede é o diagrama de Venn, esse daqui, ó. Eu vou ter duas bolinhas, onde vai caber os resultados dentro. Uma é a A, outra é a B, tá? Dentro dessas aqui, a gente vai colocar os valores. Por exemplo, olha aqui, ó. Dentro do A vai o X, vai o valor da quantidade, ó. Aqui o 1. Vamos botar ele aqui, ó. O 1, ele se relacionou com o 22, tá vendo? Quando eu compro uma camiseta, é R$22. Então, no outro lado da flechinha, eu tenho que botar com quem ele se relacionou. Esse se relaciona com esse. O 2 se relacionou com 44. O 2 com 44. O 3 com 66. Então, aqui eu vou colocar só esses três resultados que eu fiz aqui nesse diagrama de Venn, tá? Vocês vão colocar todos que a prof pediu lá. E eu vou colocar só esses três. Então, o diagrama de Venn, ele consiste em pegar um valor de um lado, que é 1, e levar para o outro lado. Para tirar daqui e levar para cá, ele usa essa lei de formação aqui, ó, que é o y igual a 22x, que é essa conta que a gente fez, tá? Então, ele pega o valor 1, coloca na fórmula e dá o resultado. Pega o valor 2, coloca na fórmula, dá o resultado. Pega o valor 3, coloca na fórmula e dá o resultado. Lei de formação, quadro de valores e aqui, diagrama de Venn, que são as coisas que a prof pediu, tá? Essa aqui, ó, por exemplo, foi a função que gerou isso aqui. Domínio contra domínio e imagem, que é uma coisa bem importante que a gente precisa saber. O domínio é onde a gente pega os valores para poder substituir na fórmula. Então, por exemplo, os valores eu peguei aqui, ó, tá vendo, ó? 1, 2, 3, esse aqui é meu domínio. E esse daqui, ó, onde vai o x, meu domínio também. Então, onde que tá os valores de x? Aqui no A. Então, esse lado é o domínio. É os valores aonde a gente pega os valores para colocar na fórmula. Então, é como se fosse um conjunto que tem os valores onde a gente vai colocar na fórmula. O outro ladinho, que é os resultados, ó, esse aqui é os resultados, esse é os resultados, a gente chama de contradomínio. Então, esse lado aqui é o contradomínio, esse lado aqui é o contradomínio e esse lado aqui é o contradomínio, tá? Que é onde a gente vai achar os resultados. E aí, a gente tem uma outra coisa que é a imagem. Quem que é a imagem? A imagem é o subconjunto do contradomínio. Esse aqui é o contradomínio, é o conjunto onde eu vou achar os resultados. A imagem é o lugar onde tem efetivamente os resultados. Por exemplo, olha pra cá. O 1 se relacionou com 22, o 2 se relacionou com 44, o 3 se relacionou com 66. Tá vendo esse 110 aqui, ó? Não se relacionou com ninguém, tá vendo? Ele faz parte do contradomínio, porque tudo isso daqui é contradomínio. Só que ele não faz parte da imagem. Para ele fazer parte da imagem, ele tinha que ter uma flechinha saindo daqui e levando para cá. Ele tinha que ter um valor aqui, por exemplo, ó, que chegasse. A gente fez só esses três valores. Então, esse aqui não faz parte da imagem. O que é a minha imagem, então, prof? Ó, esses aqui... Vou fazer uma flecha. Vai ser a minha imagem. Então, se eu perguntasse para vocês, ó, quem que é o domínio? O domínio, no nosso caso, é o 1, o 2 e o 3. Quem que é o contradomínio? O contradomínio é todo mundo desse lado. É o 22, o 44, o 66 e o 110 que estava ali. Todo mundo. Quem que é a imagem? O izinho, ó. Quem que é a imagem? É os valores que tem correspondência. O 22, o 44 e o 66, tá? Então, eles são diferentes. Esse é os valores que vai na fórmula, esse aqui é os valores de resultado, e os que têm correspondência são a imagem, tá? Quando a gente escreve aqui assim, ó, já você vai ver essas representações, tá? Principalmente esse exercício de vestibular, essas coisas. F é igual de A que leva em B. O A é o domínio, os valores. Esse C que leva é a função que vai levar a lei de formação. No B, que é o contradomínio. Mas é só uma maneira de representar, não precisa ficar muito, tá? Pegado nisso. O importante é a gente saber a lei de formação, o quadro de valores, o diagrama de Venn, saber que é domínio, contradomínio e imagem, tá? Vamos lá.
Plano cartesiano é uma das coisas que eu pedi, tá? Se a gente estivesse fazendo um exercício só, eu ia pegar esses valores aqui e botar no plano cartesiano. Só que esses valores já são muito grandes para a prof botar no plano cartesiano. Então, o que a prof fez? A prof fez uma outra funçãozinha aqui, ó, que é a função 2x, que era 22, mas aí a prof viu que ia dar um gráfico muito grande. Imagina, colocar 66 no gráfico, não ia caber nem essa folha, tá? Aí a prof fez a função que é 2x, que é uma função menorzinha. E eu vou pegar uns valores, ó, 0, 1 e 2. Vamos lá. Vou fazer igual, ó, isso aqui é a tabela de valores, olha aqui pra prof. Aqui no lugar de y eu botei f de x, que é uma outra representação, mas é a mesma coisa, tá? Ó, f de x, que é f de 0, vai ser igual, estão vendo? 2 vezes o x, que no caso x é 0. 2 vezes 0, 0. Vamos lá. F de 1, que agora é 1, vai ser 2 vezes 1, porque no lugar do x agora vai 1. 2 vezes 1, 2. F de 2 agora vai ser igual a 2 vezes 2, 4. E aqui eu achei os valores. Isso daqui, ó, são as coordenadas. Para mim fazer um plano cartesiano, um gráfico, eu preciso ter as coordenadas, ó. Ó, quem que é o valor do x? É 0. O 0 foi com o y que deu 0 também. Ó, quem que é o valor do x? 1. O x deu com o y, que é 2. É sempre x e y, tá? E o terceiro ponto, o x é 2 e o y é 4. E aqui eu formei meus pontos, tá? Esses pontos aqui que a gente vai colocar no plano cartesiano. Então, quando eu pedir plano cartesiano, você vai fazer lá a continha que pediu. Esses pontos aqui você vai colocar aqui. Então, vamos lá. O 0 e 0 é esse ponto aqui do meio, ó. Quer dizer que o meu gráfico vai passar aqui no meio, tá? O 1 no x e o 2 no y. Ó, vamos lembrar, esse é o x, o deitadinho, e esse é o y. Vamos dar uma relembradinha. 1 no x é aqui, 2 no y é aqui, ó, o 2 é positivo. Então, entre aqui e aqui é bem retinho. Não sei se a gente fizesse um... Esse é o ponto. Aí, eu tenho o ponto agora 2 no x e 4 no y. E 4 no y. É bem aqui. Esses aqui são os meus 3 pontos do meu gráfico. Deixa eu pegar aqui uma réguinha, ó. Aí, a gente vem com a régua e traça a reta, tá? Então, quando a prof pedir pra vocês gráfico, é isso aqui que vocês vão fazer. Vocês vão fazer as continhas aqui da tabelinha, vão achar esses pontinhos, né, pegando o x e o y, e vão colocar eles no gráfico, tá? O que vocês já faziam lá no 9º ano, por isso que a prof não vai ficar muito tempo nisso, tá? Aí, a prof, se vocês olharem nessa questão aqui, ó, deixa eu pegar ele aqui pra vocês, ó, essa tabela. Esse daqui é a quantidade de camisetas e esse aqui é o preço da camiseta. Pra vocês vão ter uma coisa parecida lá, tá? Só que vai ter um negócio de ovo de Páscoa, ó. Nem é ovo, é barra, porque o ovo tá muito caro, ninguém tá comprando ovo, tá? Então, é assim. Em gráfico. Existe um monte de tipo de gráfico, tá? Existem gráficos que são retas, como essa. Existem gráficos que são parábolas, como essa. Então, eu posso ter uma reta pra cá, uma reta pra cá, tá? Eles podem ser parábolas. Eles podem ser exponencial e logaritmo. Essa daqui é uma função exponencial. A gente tá ouvindo bastante falar dela no coronavírus, tá? Então, uma função exponencial, ela é uma função desse tipo, ó, que ela tem um crescimento bem rápido, tá? Mais rápido que a reta, porque a reta vai crescendo assim, ó, ela vai crescendo, mas ela vai demorar pra chegar. Aqui não, aqui ela faz um crescente, tá? Ela cresce muito rápido. Então, essa aqui é a função exponencial, que é a função ali da propagação do vírus. Ela é uma função desse tipo assim, ó, por exemplo, se uma pessoa infecta 2, ela é tipo 2x. Se uma pessoa infecta 3 pessoas, se 3, ela é tipo 3x. Então, se tiver uma pessoa, 3 infectadas. Se tiver 2 pessoas, se é 3 vezes 3, 9 pessoas infectadas. E assim por diante, elas são funções desse tipo. Essa aqui é a função logaritmo, que é uma função que desce, ela tende a 0, tá? Isso daí a gente usa naqueles números naquelas funções que vão sempre chegar bem pertinho de 0. Como a gente chegar lá, para eu explicar melhor. Tem uma coisinha aqui no função crescente,
tá? E decrescente. Então, uma das coisas, eu nem pedi lá no exercício, mas a gente vai precisar saber depois o que é uma função crescente e o que é uma função decrescente. Então, numa função crescente, a gente aumenta o valor de y ou de f de x, ó. Tá olhando aqui o y? Olha pra ele, era 0, é 2, é 4. Você tá percebendo que ele aumenta? Então, quer dizer que essa função aqui, ela é crescente, ó. Esse gráfico aqui tá me falando de uma função crescente. Tá? Esse gráfico aqui tá me falando de uma função crescente. Porque os valores de y estão aumentando, tá? Tem uma função decrescente, que é quando os valores de y vão diminuir. A prof não fez um exemplo aqui, mas, por exemplo, aqui ia ser 4, depois aqui ia ser 2, depois aqui ia ser 0, ia ser menos 2, menos 3, ia diminuindo. Aí você ia ter uma função decrescente, ó. Por exemplo, essa função aqui é crescente, ó. Esse gráfico, eles vão crescer aqui pra cima. E aqui o y é positivo, ó. Lembra do y? Aqui é positivo e aqui é negativo? Então, aqui o y é positivo, então isso aqui vai ser crescente. Essa função aqui, ó, tá vendo que ela só pode crescer aqui pra baixo. Ela tem o máximo, ela não vem mais pra cá. Ela só pode crescer para baixo. Então, essa função aqui, ela é decrescente. Tá? Essa função, eu preciso ali analisar os valores. Só assim não dá para saber se ela vai vir para cá ou se ela vai vir para cá, tá? Então, por isso que eu não analisei. Então, o decrescente, você como os valores diminuem. Ó, por exemplo, essa função aqui, ela é crescente. Você tá vendo que ela tá crescendo, ó, para cá, como a prof falou. Então, ela é crescente. Essa função aqui já é o contrário, essa função ela começa grande e ela vem até chegar no zero. Então, ela é uma função decrescente, tá? Então, a gente consegue olhar, olhando os valores, olhando o gráfico e ver como ela tá, olhando os valores se aumenta ou diminui. E também a gente consegue olhar pelo A, tá? Então, eu vou ter uma função assim, ó. O seu sempre vai ser ax mais b, essa é a função de primeiro grau, tá? Então, eu consigo olhar, se o A for positivo, tá? Ele for positivo, quer dizer que ela vai crescer. Se o A for negativo, quer dizer que ela vai diminuir, tá? Mas nem sempre a gente consegue ter isso, mas é uma maneira de a gente ver. A gente, na verdade, olha sempre pelo gráfico e se a gente fizer a tabela, a gente olha por ele, vê se os valores estão aumentando ou estão diminuindo. Se estão aumentando crescente, diminuindo decrescente. E a gente tem o último assunto dessa vídeo, que é a função, os tipos de função, injetora, sobrejetora e bijetora. Então, vamos lá. Esse daqui também tem um exercício, tá? Tem 3 tipos de função assinalada lá pra vocês. E nesses 3 tipos, uma é injetora, outra é sobrejetora e outra é bijetora. Então, tem os desenhinhos e embaixo tem uma linhazinha pra você escrever se ela é injetora, se ela é bijetora, se ela é sobrejetora. Então, eu quero que vocês derem uma olhadinha aqui, ó. Função injetora. Quando eu tenho um x diferente, ó, x diferente de x2, ou seja, eu pego um valor que seja 5 e outro valor que seja 7, eles são diferentes. Quando eu colocar eles na função, quando eu colocar eles lá na fórmula, ele também vai resultar em resultado diferente. Então, se eu botar o 5 na fórmula, por exemplo, se fosse nessa fórmula aqui, ó, 2x, eu colocava o 5, ele ia dar 10. Se eu colocasse o 7, ele ia dar 14. Então, eu pego valores diferentes e eu encontro aqui valores diferentes. Isso é uma função injetora, tá? E quando eu pego valores diferentes, encontro valores diferentes. Ela é uma função injetora. Esse exemplo aqui é o exemplo de uma função injetora, tá? Então, esse tipo de função são injetoras. Nessa função injetora aqui, ó, pode sobrar valores. Olha, observa aqui, ó, nesse exemplo aqui que a prof passou de pegar, ó. Sobrou o valor do 110, ó. Essa função aqui, por exemplo, é uma função injetora, tá? Porque ela pega um valor diferente, leva um diferente, um valor diferente, leva um diferente, um valor diferente, leva um diferente, tá? Pode ter só esses números, mas pode ter números sobrando, e ela também é injetora, tá? Então, injetora, valores diferentes, leva em valores diferentes, e desse lado pode sobrar. Desse lado nunca pode sobrar, tá? O que é uma função sobrejetora, prof? É uma função onde a imagem é igual ao contradomínio. Por exemplo, não pode sobrar nenhum que sobrando. Tá vendo que esse tá sobrando ou não tem? Aqui não pode acontecer isso. Todo valor daqui tem que ter uma correspondência aqui, tá? E não pode sobrar ninguém. E aqui na injetora pode acontecer de 2 valores diferentes darem um só. Aí você pergunta, nossa, prof, como que isso pode acontecer? Deixa eu ver minha folhinha aqui. Cara, se a gente tiver uma função assim, ó, essa aqui é a função, é uma parábola, é uma função quadrática. Se a gente tiver essa função aqui, ó, x ao quadrado, essa é a minha função.
f de x igual x ao quadrado. Ó, vou fazer como se fosse um... Ó, se eu pegar o valor menos 2, ó, vai ficar f de menos 2, vai ficar menos 2 ao quadrado. Ó, aí olha como é que vai ficar. Menos 2 vezes menos 2, que isso é menos 2 ao quadrado. Menos com menos, mais 2 vezes 2, 4. Então, menos 2 deu 4 positivo. Se eu pegar o 2, ó, f de 2 é igual 2 ao quadrado. Não vou botar parênteses, porque isso não tem negativo. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Eu peguei valores diferentes e eu cheguei no mesmo valor, ó, os dois dão 4. Então, aqui é menos 2, que é diferente de 2, e mesmo assim deu 4. Então, aqui, por exemplo, poderia ser o menos 2, e aqui poderia ser o 2, e aqui poderia ser o 4. Então, na função sobrejetora, isso pode acontecer. Dois valores diferentes aqui dá somente um valor aqui, tá? Isso pode acontecer lá. Então, na função sobrejetora, isso pode acontecer. São gráficos desse tipo, por exemplo, isso aqui, ó. Esses dois valores aqui no x, eles são 0, é o mesmo valor, tá? Então, só pra gente entender que pode acontecer no x, não, né? No y. Esses dois valores aqui no y é 0, que o y vai ficar de pé. Aqui vai ser, por exemplo, menos 1 no x, e aqui 1 no x. Eles vão dar o mesmo valor, eles ficam sobre a reta. Então, só pra gente entender que isso pode acontecer aqui, mas não pode aqui. Então, aqui pode sobrar e um valor só tem que chegar num valor. Aqui não pode sobrar e pode acontecer de dois valores chegarem no mesmo valor, tá? E a função bijetora? Ela vai ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, as duas coisas. Nessa função bijetora, ela vai pegar algumas coisas da injetora e algumas da sobrejetora, porque elas têm que ser coisas que elas têm em comum. Então, por exemplo, ó, o que ela vai pegar da injetora? Um valor somente vai chegar em um valor. Um valor somente vai chegar em um valor. Então, ela não vai pegar isso daqui, ó, que dois valores podem chegar num só. Isso ela não vai pegar. Então, um valor chega num valor. E o que ela vai pegar da sobrejetora? Que o contradomínio é igual à imagem, ou seja, não pode sobrar ninguém aqui que não tem uma flechinha para ele. Então, essa função aqui, bijetora, é como se fosse a função perfeita. Um valor chega num valor, um valor chega num valor, um valor chega num valor, não sobra ninguém e não tem duas flechinhas chegando no mesmo lugar, tá? Essa é a bijetora. É bem fácil esse exercício, vocês vão olhar lá, vocês vão já achar a resposta rapidinho, tá? Atenção, olha uma coisa importante. Isso aqui não é função, ó. Não pode existir um valor aqui, tá vendo esse valor sobrando, que não tenha correspondência aqui, tá? Se acontecer isso, isso daqui não é função. Ele pode sobrar desse lado, mas nunca desse lado, tá? Então, se ele sobrar desse lado, significa que eu não coloquei esse valor na função. Por que eu não coloquei? Isso não existe, tá? Então, não pode sobrar valor aqui sozinho que não tenha correspondência com o valor aqui. Mas valor aqui pode sobrar. Se ela for injetora, por exemplo, ela sobra valor, tá? Só pra fazer diferença. Aqui não pode, aqui pode sobrar, tá? Aqui não é função e aqui é função. Tá bom, gente? Um abraço!